Sou sim. Alana, você vai projetar os slides? Vou. Você faz o teste para a gente, se você consegue compartilhar a tela, por favor? Faço, só um momento. Deu certo? Agora sim, demorou um pouquinho, mas está abrindo. Ah, não, então tá bom. Tá ótimo. Pode já retirar a sua apresentação, Alana. Eu vou repassar com vocês a ordem de apresentações. O Humberto nos avisa aqui que começou a gravação, então é importante que vocês saibam que concordam com o registro e a veiculação dos direitos de imagem e som de vocês. Então, sejam bem-vindos à sessão do grupo de trabalho Informação e Produção do Conhecimento sobre Aventura. Uma das sessões, né, nós recebemos 12 trabalhos, então nós precisamos dividir as apresentações, desmembrar em várias sessões, e a ordem de hoje vai ser a Jaqueline, o Vitor, o André e a Alana. Tá certo? Vocês terão 10 minutos para a exposição, e a orientação da organização seria que nós fizéssemos o debate todo ao final das apresentações, mas como a Jaqueline vai precisar apresentar trabalho em outra sala, nós vamos mudar um pouquinho esse padrão e vamos fazer as perguntas para ela assim que ela terminar, e depois a gente vê como faz o resto do debate, se a gente faz em blocos ou se a gente vai fazendo a cada apresentação para os outros também. Tá bem? Então, vou passar a palavra já à Jaqueline para nós não atrasarmos, porque existe uma outra atividade depois daqui, né, uma oficina prevista depois dessa sessão de comunicações orais. Jaqueline pode projetar os seus slides, eu vou cronometrar, e se você precisar, eu posso te avisar faltando 2 minutos, tá bem? Ok, professora. Pode só confirmar, né, se está tudo ok aí? Sim, estamos vendo já a apresentação. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Jaqueline da Silva, eu sou mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado A Produção de Conhecimento sobre as Atividades de Aventura na Educação Física Escolar, um estudo de revisão, com a colaboração dos autores Ana Flávia Bax, Alana Alexandre Cardoso, sob a orientação da professora doutora Josemar Oliveira Farias e sob a orientação do professor doutor Juarez Vieira do Nascimento. Como conteúdos da educação física escolar, a gente encontra as práticas de aventura, as quais podem ser classificadas, né, de acordo com o ambiente em que elas são realizadas, podendo ser práticas de aventura urbanas, né, ou na natureza. E esse conteúdo ele se encontra nos documentos norteadores educacionais, né, especialmente a Base Nacional Comum Curricular. Mas mesmo estando presente nos documentos norteadores, né, a agenda científica ela revela que esse conteúdo ele é pouco frequente ou às vezes até ausente do contexto escolar. Diante, então, dessa lacuna, né, observada na prática pedagógica dos professores, há necessidade da gente investigar o que as produções científicas têm revelado sobre essa temática no contexto escolar. Portanto, desdobra-se a seguinte questão norteadora. As atividades de aventura estão sendo abordadas nos estudos de educação física escolar no ensino fundamental?
Portanto, há necessidade da gente valorizar este conteúdo e identificar, né, quais são os encaminhamentos que a literatura científica tem revelado, quais são os desafios, as lacunas, para orientar futuras pesquisas, né, que possam colaborar com a prática pedagógica dos professores. O objetivo deste estudo, então, foi analisar a produção de conhecimento sobre as atividades de aventura nas pesquisas de educação física no ensino fundamental, publicadas nos principais periódicos brasileiros da área da educação física no período de janeiro de 2010 a junho de 2021. Como metodologia, né, esse estudo ele é um estudo de revisão de cunho quanti-qualitativo e exploratório. Nós investigamos 8 periódicos brasileiros da educação física, a revista Movimento, a revista da educação física da UEM, a Motriz, a Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte, a Pensar a Prática, a Motrivivência e também a Revista Brasileira de Ciência e Movimento. Como é que aconteceu essa busca, né? A gente visitou cada volume e número desses periódicos selecionados, né, nesse período de janeiro de 2010 a junho de 2021, buscando por essa temática, ou no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave. Né? Essa busca foi feita por eu e mais 2 investigadoras, né, da área de Teoria e Prática Pedagógica em Educação Física, e a gente encontrou apenas 4, né, artigos relacionados com essa temática. Para essa busca, a gente estabeleceu também alguns critérios, né, de inclusão e também alguns critérios de exclusão. Como os critérios de inclusão, a gente determinou que fosse um estudo, né, de artigo original, um estudo empírico, que fosse realizado ali na etapa de ensino do ensino fundamental, ou no ensino fundamental, juntamente com outra etapa de ensino, e como exclusão, artigos de revisão, ensaios teóricos, ou estudos que estavam investigando contextos que não consideravam a educação física como um componente curricular. Então, nos resultados, né, a gente encontrou, então, 4 artigos que atendiam os critérios, né, de seleção de busca, e desses 4 artigos, né, a revista Motrivivência foi a que concentrou o maior quantitativo de artigos publicados, né, 2, e na sequência a revista Movimento e a revista Brasileira de Ciência e Movimento com apenas um artigo em cada. No período de 2010 a 2015, a gente encontrou apenas um artigo, e de 2016 a junho de 2021, 3 artigos. Né? E esses achados diferenciam-se dos estudos de revisão de Silva e Sampaio e Matos et al., os quais, em seus estudos de revisão, não encontraram artigos, né, que abordassem a temática das práticas de aventura no contexto escolar. Os 4 artigos encontrados, então, foram de Bocchini e Maldonado, 2014, Inácio e Baena Extremere, de 2019, Tahara e Darido, 2018, e também Inácio Souza e Machado, 2020. Falando um pouquinho, então, sobre as revelações desses 4 estudos, né, encontrados nesse estudo de revisão. Sobre o estudo de Bocchini e Maldonado, 2014, é um relato, né, de experiência sobre a implementação dos esportes de roda, né, como o patins, o skate, a bicicleta e o patinete. E nesse relato de implementação desses conteúdos, né, os autores revelaram, então, as estratégias, o que eles abordaram como discussão e também as dificuldades na implementação dessas modalidades. Como estratégias, então, eles revelaram, né, a utilização de vídeos, reportagens, palestras com profissionais e também a realização de atividades em duplas e em grupos. Também chegaram a discutir sobre questões relacionadas ao gênero, violência, principalmente quando abordaram sobre o skate, né, que há muito preconceito com os praticantes de skate, a vestimenta que eles usam, as músicas que eles escutam. Então, tudo isso foi dialogado com os estudantes. E como dificuldades, né, os autores revelaram questões relacionadas à estrutura, materiais e também a resistência de alguns estudantes com este conteúdo. Né? Alguns até chegavam a questionar: tá, professor, mas a gente pode andar de bicicleta na educação física, a gente pode usar, né, brincar de patinete aqui na escola, né, revelando que para eles seria algo anormal fazer isso na aula de educação física, como se isso não fizesse parte, né, desse componente curricular. O estudo de Tahara e Darido, ele possui um caráter mais de diagnóstico. Esse estudo aconteceu na cidade de Ilhéus, na Bahia, né, em que os autores foram investigar se os professores implementavam este conteúdo no contexto escolar. Participaram 18 professores, e desses 18 professores, apenas 4 revelaram a implementação das práticas de aventura.
e a maioria desconhecia este conteúdo, revelou insegurança para implementar, dificuldades também, as mesmas, semelhantes com a de Bocchini e Maldonado no estudo anterior, e também citaram a formação inicial deficitária, né, ou seja, não forneceu todos os subsídios necessários para que eles se sentissem seguros para implementar este conteúdo, né, no contexto escolar. O estudo de Inácio Souza e Machado, ele também vem nessa mesma perspectiva de diagnóstico. Esse estudo foi realizado no município de Goiânia e Aparecida de Goiânia, no qual participaram 59 professores de educação física, e desses 59, 48 não implementam as práticas de aventura no contexto escolar, também revelando as mesmas dificuldades citadas anteriormente, também reforçando que as disciplinas, né, da graduação na formação inicial não foram suficientes para que eles se sentissem seguros para implementar tal temática no contexto escolar. E, por fim, o último estudo, né, de Inácio e Baena Extremera, ele possui uma outra perspectiva, porque ele busca investigar um extrato do contexto espanhol, né, sobre quais são as práticas de aventura mais implementadas pelos professores. Nesse estudo participaram 55 professores, né, e eles verificaram que a corrida de orientação foi o conteúdo mais implementado. E os professores, né, justificaram que implementavam as práticas de aventura justamente buscando atingir os objetivos dos documentos norteadores da Espanha, buscando desenvolver competências e também questões relacionadas aos valores. Como considerações finais, então, por meio desse estudo de revisão, a gente viu que a produção de conhecimento sobre as atividades de aventura no contexto escolar, especialmente ensino fundamental, ela é limitada. Por isso, então, a necessidade dos pesquisadores remanejarem suas linhas de pesquisa, suas investigações, visando também colocar, né, as práticas de aventura como protagonismo de sua investigação, né, para orientar os professores que estão atuando lá no contexto escolar, buscando também fornecer tempo e espaço para este conteúdo, pois é um dever do professor, né, e também um direito do aluno experiencial. Muito obrigada pela oportunidade, pelo tempo. Qualquer dúvida, esclarecimento, estou à disposição e deixo aqui os contatos de todos os autores. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Jaqueline. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, super pontual. Nos deu 1 minuto, né, de sobra. Eu vou aproveitar esse minuto para me apresentar também, né, procurando liberar a Jaqueline rápido. Eu acabei abrindo a sessão sem me apresentar depois do início da gravação, e essa é uma das orientações da coordenação, que nós, mediadores, nos apresentemos. Então, eu sou Marília Martins Bandeira, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Educação Física, bacharelado e licenciatura. Eu sou doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em Comunicação Social pela Fundação Casper Líbero e bacharel e licenciado em Educação Física pela Universidade de São Paulo. Eu venho trabalhando com as práticas de aventura como recorte e foco das minhas pesquisas desde a iniciação científica, e por isso eu tenho a honra de coordenar esse GT nesse CBAA, que é um evento, né, que foi muito importante na minha formação, e um lugar de buscar informações e formação que eu não tive no currículo da minha graduação. Então, como eu sou, né, a coordenadora do GT, Jaqueline, eu tinha já algumas curiosidades sobre o teu trabalho, porque eu li, né, a submissão, mas eu queria também deixar à vontade os outros apresentadores e o público que está aqui com a gente na sala, para que eles também possam se manifestar, se eles quiserem fazer perguntas para você, tá bom? Vocês podem usar, pessoal, a mãozinha, que é o botão aqui da nossa plataforma, ou também se inscrever no chat. Na verdade, eu acho até que eu prefiro que vocês coloquem o nome, né, se inscrevam por escrito ali, porque já vai formando uma lista da ordem para a gente, e, né, se muitas mãozinhas aparecerem ao mesmo tempo, a gente escrever no chat já fica mais organizado. Jaqueline, então, minhas 2 curiosidades, né, quando eu li o teu trabalho são, por que só no ensino fundamental? E se o objetivo de vocês era focado no ensino fundamental, por que não realizar um ajuste do título, que me parece um pouco amplo demais em relação à busca que vocês fizeram, né? Quando você fala um estudo de revisão em educação física escolar,
mas poderia ser a produção do conhecimento sobre atividade de aventura na educação, no ensino fundamental, por exemplo. Podia substituir uma expressão pela outra para não ficar um título muito comprido. E a segunda pergunta é uma questão que apareceu para mim na orientação do Ângelo, que fez um trabalho bastante semelhante ao de vocês, né? Nós debatemos muito, eu e o Ângelo, durante a orientação do TCC dele, sobre o fato de que a gente, às vezes, usa algumas métricas que nos são impostas para decidir em quais revistas ou bancos de periódicos científicos nós vamos fazer as nossas buscas, e que elas não funcionam bem para todas as áreas ou sub-áreas da educação física. Então, eu queria também entender qual foi o critério para a escolha das revistas, né? A gente tem uma suposição, né, de que pode ter sido o extrato, né, de avaliação do Qualis, da CAPES, e aí é por isso que eu queria que você e o Ângelo debatessem, porque nós conversamos muito sobre isso. Na busca do Ângelo, a gente encontrou artigos em outros tipos de periódicos, de outras sub-áreas, por exemplo, de educação ambiental mesmo, fora da educação física. O professor Caio Rodrigues é um exemplo de quem publica muito. Então, são essas duas perguntas. Queria também agradecer o apoio de luxo aqui do nosso coordenador geral do evento, Humberto Luiz de Deus Inácio, que também é a referência da Jaqueline. Então, aqui estamos muito honrados em ter Humberto com a gente no nosso GT. Muito obrigada, professora Marília, pelas perguntas. Primeiramente, ali, por que só no ensino fundamental, né? Esse estudo foi feito só no ensino fundamental porque é um recorte da minha dissertação, né? A minha dissertação eu falo sobre os professores que fazem diferente na educação física escolar, ou seja, professores que implementam diferentes conteúdos os quais os alunos não estão acostumados, né? Ou seja, além daquele quarteto fantástico. Então, no esporte de aventura, as práticas de aventura, danças, ginásticas. Então, na minha dissertação, eu fiz um estudo de revisão sobre quais são os conteúdos mais investigados, né, no ensino fundamental, porque os meus professores participantes da dissertação foram do ensino fundamental. Então, eu limitei só nessa etapa de ensino justamente por causa da minha dissertação. Então, o meu estudo de revisão não abrangeu só as práticas de aventura, foi todos os conteúdos. Então, para o evento, eu trouxe só essa parte, esse recorte, que é a temática e o tema do evento. Tá? E realmente eu poderia ter colocado no título ensino fundamental, a gente pode pensar assim em alterar isso, porque daí já mostra especificamente qual é a etapa de ensino que a gente está abordando, né? E eu acho, Jaqueline, que isso ajuda quem for buscar o teu trabalho como referência para si, né? Se o professor ele já é de ensino fundamental, Sim. Ele está buscando especificamente esse ciclo, né? Exatamente. Só que agora eu me lembrei também, eu não sei se seria uma boa ou não, porque como critérios de inclusão, né, a gente coloca lá estudos só no ensino fundamental, mas a gente também encontrou estudos que trabalhavam com ensino fundamental, mas ao mesmo tempo educação infantil, ensino médio. Então, esses também entraram, sabe? Então, a gente não pegou assim só ensino fundamental, mas se tinha, né, trabalhado junto ali outras etapas de ensino, também entrou. Tem ensino fundamental? Ok, tá dentro. Então, acho que talvez a gente tenha que pensar bem se... Mas né? se fosse só ensino médio, não entrou, né? Então, não é uma revisão sobre toda a educação física escolar. Mas boa temática, professora. Obrigada por ter levantado essa questão aí. E a outra, porque estas revistas, porque, como eu falei antes, né, da minha dissertação, então, eu busquei estudos de revisão que já tinham feito essa busca, né, com os conteúdos da educação física, e a maioria deles ali ou pega várias revistas, ou pegaram 5 revistas, ou pegaram também, assim, ficou meio que aleatório. Então, o que a gente decidiu com o orientador e com a co-orientadora? Que a gente ia tentar buscar naqueles principais de acordo com o Qualis, né, o antigo Qualis. Então, a gente selecionou essas 8. Lógico que tem muitas outras revistas que, com certeza, trazem, né, estudos sobre a prática de aventura e tudo mais, mas a gente resolveu limitar somente os principais periódicos dentro da nossa área mesmo. Tá certo, muito obrigada, Jaqueline. Eu convido você a assistir a apresentação do Ângelo amanhã de manhã às 9 horas, se eu não me engano é sala 5, se vocês quiserem debater com um pouco mais de calma, né, que não sei se você apresenta amanhã, então... Não, amanhã não. O convite... Sala 5, amanhã, 9 horas? Isso, para a gente continuar essa conversa. Beleza, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Vou passar a palavra agora, então, ao Vitor. Vitor, fica à vontade para compartilhar sua tela, também
pode se apresentar junto da Paulette. Se quiser, fica à vontade, Paulette, para abrir o microfone também. Tudo bem. Boa noite, gente. Eu sou Paula Silva, professora da UFES, lá da Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Educação Física e Desportos. E o Vitor foi meu orientando de TCC e vai apresentar o trabalho que ele defendeu já, tá? Tá aparecendo aí? Sim. Ah, tá. Bem, boa noite, eu sou o Vitor Ferreira, sou finalista do curso de graduação em bacharelado de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo, do Centro de Educação Física e Desportos, e os autores do trabalho são Vitor Ferreira Araújo e a professora doutora Paula Cristina da Costa Silva. Meu trabalho tem o título de O Parkour em Vitória, do Estado do Espírito Santo. Bem, o parkour é uma prática de origem francesa e sua palavra tem por tradução percurso. Ela surge por volta dos anos 1980. O primeiro grupo de parkour se intitulava Yamakasi. Eles entendiam a prática na época como a arte do deslocamento, ou a arte de se deslocar em estruturas. David Berry, que está à imagem ao lado, é o fundador da prática e principal referência atualmente. Ele entende que o parkour não deve ser treinado com fins competitivos, e todo praticante deve buscar seu próprio jeito de se mover. Um outro valor muito forte trabalhado dentro da prática do parkour é o altruísmo. Segundo David Berry, ele caracteriza o parkour como um método de treinamento que permite ultrapassar obstáculos tanto em meio urbano quanto em meio natural. Bem, retomando um pouco das origens do parkour, chegamos ao método natural. O método natural foi um método ginástico francês criado por Georges Herber, que foi um militar francês que nasceu em 1875. Segundo Herber, ele apresentava que o ser humano deveria se aperfeiçoar em algumas capacidades físicas. Joubert, em 2019, apresenta essas capacidades físicas como movimentos utilitários a serem treinados pelo ser humano, a fim de melhorar suas capacidades físicas, emocionais e situacionais. São elas a caminhada, corrida, o quadrupedismo, salto, trepar ou escalar, equilibrismo, lançar objetos, levantar cargas, defesa ou autodefesa e a natação. Os que estão grifados em verde são apenas alguns desses movimentos utilitários que o parkour se apropriou. Entrando mais especificamente no parkour e no seu praticante, o nome designado a todo praticante de parkour pode ser chamado como tracé ou traceu, que seria quem traça o seu próprio caminho, sua própria trajetória. As imagens apresentadas refletem um pouco do que o praticante de parkour realiza na cidade ou no meio natural. Ele tende a usar o corpo de forma mais eficiente possível, com menor gasto energético, aproveitando ao máximo o espaço. Brasil 2000 entende que os conjuntos de objetos que estão presentes nos espaços públicos, como bancos de praças, árvores, e algum outro objeto que está contido e forma esse espaço público, é designado como mobiliário urbano. O praticante de parkour utiliza esse mobiliário urbano para atingir seus objetivos, saindo de um ponto ao outro, tentando se adaptar da melhor forma ao espaço e, por fim, conseguir um melhor acesso a locais. Bem, com o passar dos anos, o parkour foi se tornando muito mais conhecido, através principalmente do fomento midiático. Então, através de entrevistas, filmes, o parkour começou a se tornar muito conhecido, então a FIG, Federação Internacional de Ginástica, na tentativa de federalizar o parkour, o adotou como esporte. Jesus 2020 e Vertioli em 2017 apresentam que academias começaram a surgir também, a fim de criar seus métodos de ensino e desenvolver competições. Isso começou a criar novos sentidos dentro da prática, ou seja, criando raízes de interpretação do que seria realmente a prática. Bem, como a cidade de Vitória será apresentada nesse trabalho, farei uma breve apresentação do que é a cidade e como ela é representada pelo parkour. Vitória é a capital do Espírito Santo e é uma cidade que tem realizado diversos eventos de parkour agregando novos adeptos. Podemos ver nas imagens 3 pontos importantes da cidade de Vitória para os praticantes de parkour, que é a Praia de Camburi, Parque Pedra da Cebola e a Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. Bem, o objetivo do trabalho é investigar o surgimento, a história do surgimento e desenvolvimento da prática do parkour na cidade de Vitória. Essa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa exploratória,
foi realizada uma coleta de dados feita por meio de entrevista gravada e estruturada com 8 perguntas abertas. A entrevista foi transcrita, textualizada e transcriada. Foi também realizado um apoio documental de registros de eventos, reportagens, notícias e artigos. O trabalho original se dividiu em 3 categorias, que trataram da história do parkour na cidade de Vitória, seus aspectos pedagógicos, de ensino e aprendizado e o perfil dos praticantes. Nesta apresentação será tratada apenas da história do parkour na cidade de Vitória. É importante destacar que a pesquisa também obteve a aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa da UFS. Bem, a escolha do entrevistado se pautou pela sua experiência e a sua vivência na prática. O nome do entrevistado é Marcelo Monteiro de Oliveira. Ele mora na cidade de Vitória já há 28 anos e tem 15 anos de envolvimento com o parkour, realizando diversos projetos e aula tanto indoor como outdoor. Referente ao parkour e à cidade de Vitória, quando perguntado ao entrevistado como se deu o início da prática na cidade, ele revelou que a mídia teve forte influência no seu início, principalmente através do filme B13, o 13º Distrito, onde apresentou alguns movimentos da prática do parkour no filme. Os primeiros praticantes também começaram a surgir por volta de 2004. E a UFS, a Universidade Federal do Espírito Santo, teve total importância na prática, pois foi um dos primeiros locais onde os grupos se reuniam para treinar. Temos nas imagens alguns pontos turísticos da cidade de Vitória, que foram realizados diversos eventos, como as escadarias do Palácio Anchieta, Maria Ortiz e São Diogo. Temos 2 eventos muito importantes de parkour para a cidade, que foi o Urban Parkour, que já teve 9 edições e foi idealizado pelo próprio entrevistado, e o 12º Encontro Brasileiro de Parkour, foi realizado em 2016, reunindo diversos praticantes de todos os cantos do país. Marcelo revelou também que a cidade de Vitória tem uma excelente mobilidade urbana, ou seja, com baixo custo financeiro, e apenas uma bicicleta ou até mesmo a pé, você consegue treinar por vários pontos da cidade. Ele comparou que a cidade, se comparada a outras capitais, ela tem um melhor acesso, ou seja, um acesso mais facilitado para o praticante de parkour. Como considerações finais dessa pesquisa, foi destacado que o surgimento do parkour na cidade de Vitória, ele ocorre por volta do ano de 2004, tendo a mídia como forte influência no seu início, e o Urban Parkour agregando mais adeptos para a cidade. Foi destacado também que a cidade tem um excelente custo-benefício para os praticantes de parkour e uma ótima acessibilidade. Muito obrigado a todos. Obrigada, Vitor. Eu acho que, se o Humberto nos permitir, eu também tenho algumas curiosidades sobre o teu trabalho. Posso, o que vocês acham? Já fazer as minhas perguntas? Mais alguém quer fazer perguntas para o Vitor e para a Paula? Por favor, se inscrevam no chat. Então, enquanto eu vou quebrando o gelo aqui, tá bem? Vitor, eu fui supervisionada no meu estágio de pesquisa no exterior, que eu realizei na Nova Zelândia, pela professora Belinda Whitten, que tem um estudo junto com outro colega dela, de sobrenome bastante difícil de pronunciar, eu acho que é Gilchrist, mas pode ser que eu esteja pronunciando mal, em que eles analisam o crescente interesse da juventude do Reino Unido por práticas como o parkour e o skate, em detrimento de outras práticas que eram mais previstas nos projetos sociais e nos programas de políticas públicas nas periferias. Então, eles problematizaram a questão de que os jovens se diziam querendo, né, ter professores e oportunidades para o parkour e o skate, enquanto eram oferecidas oportunidades em esportes coletivos com bola e outros tipos de modalidades que não os interessavam mais. Então, tinham vagas ociosas nessas modalidades que são convencionalmente oferecidas nos programas e essa demanda não suprida pelo parkour. E eles analisaram entrevistas com gestores lá daquelas regiões que eles investigaram, e um dos argumentos era que o parkour é perigoso e que ele também depreda o patrimônio público. Então, eu queria saber se isso apareceu na pesquisa de vocês, né, como é que isso vem nas entrevistas que vocês analisaram em relação a esse estigma que o parkour pode receber ainda, mas recebia mais num passado recente, né? Não sei se isso ainda está presente, se está presente em Vitória, e se vocês
encontraram esses mesmos dados e de que maneira, talvez de uma forma peculiar, né, nesse contexto de vocês. Bem, referente a quanto ser perigoso, isso é um pouco relativo, porque depende do nível do praticante de parkour, né? Tem alguns praticantes que se utilizam de qualquer espaço público sem gerar um tipo de reflexão. Então, a gente tem um problema hoje na área, que são as reflexões sobre a prática que os praticantes não têm. Então, o praticante novato, ele chega, absorve aquela cultura, né, e sai pela cidade. Só que ele dificilmente vai gerar uma crítica sobre que tipo de lugar ele pode usar ou não, né? Então, nós temos um problema hoje na formação, inclusive na formação de professores de parkour, né? Porque hoje qualquer pessoa pode dar aula de parkour, mas não tem um critério para ser um professor de parkour, entende? Enquanto em outras modalidades tem. Por exemplo, a FIG, como vai tentar federalizar, isso tem uma parte boa, né, que ela vai conseguir organizar a modalidade, né, colocar regras e algumas coisas, e tem uma parte que talvez não seja tão agradável para os praticantes mais antigos, né, porque vai perder aquele conjunto de valores que foi sendo trabalhado, entende? Que esse conjunto de valores geralmente é trabalhado em grupo ou na rua, não dentro de um ginásio fechado, entende? Então, essa consciência sobre utilizar o espaço público, eu acho que ainda está um pouco escasso na prática, principalmente no Brasil, que não rola muito esses debates. Nesses eventos que tiveram, inclusive os Urban Parkour, eram encontros, né, que reuniam praticantes simplesmente para treinar. Quando chegava na parte de debater a prática, eles não se reuniam para isso. Entende? Então, eu acho que é um grande problema e a educação física ela pode vir para poder ajudar a solucionar esse problema. Vitor, e você tocou num ponto agora que é a minha segunda curiosidade sobre o teu trabalho, que é a natureza desses eventos, né? Você comenta que são eventos de encontros para treinar, mas você fala que a Federação Internacional de Ginástica incorporou o parkour como esporte. E existe toda essa tensão a respeito da esportivização do parkour e de muitos adeptos serem contra a competitividade e contra a inclusão dele em eventos no formato de campeonatos. E aí o professor Marcelo Vieira me entrevistou nas lives de aquecimento para o CBA, lá no perfil do Instagram do evento, e ele debateu isso comigo, né? Ele é uma pessoa que trabalha com parkour, vai dar uma oficina de parkour no sábado de manhã, e ele trazia relatos sobre essa disputa, né, de significados na modalidade. Alguns praticantes que entendem interessante ter a possibilidade de conseguir patrocínios e né, de viver da modalidade, e outros que não. Então, eu fiquei com essa curiosidade quando você usou o termo evento, né, que tipo de eventos eram, e se vocês também notaram esse debate acontecendo por aí. Então, esse debate ocorre raramente, para ser sincero, raramente esse debate sobre a modalidade, né, porque é uma modalidade muito energética, então as pessoas querem chegar e treinar e descobrir novos caminhos, descobrir como o corpo age no ambiente, né, e raramente tem esses debates. Os eventos de parkour no Brasil são poucos, não são muitos, né, teve, se eu não me engano, um congresso apenas referente ao parkour, para poder estar debatendo isso, mas depois os próprios praticantes não quiseram. Então, essa desorganização geral, entende? Por causa da formação do praticante. Então, o praticante que chega novato, ele não tem uma instrução adequada do que é o parkour. Ele apenas experimenta, geralmente gosta, né, e fica. Só que no meu trabalho, por exemplo, eu encontrei que a maioria dos praticantes são jovens, então, a partir do momento que o jovem vai crescendo, vai tomando outras responsabilidades, ele começa a ter uma evasão na prática. Ou seja, quando ele começa a ter a noção, né, eu tenho que ter uma responsabilidade sobre o que eu estou fazendo, sobre as pessoas que eu estou ensinando essa prática, ele começa a sair. Então, ele fica meio que passivo na modalidade, entende? Ele não quer tomar outras responsabilidades relacionados à cidade. Paulette? Deixa eu complementar também algumas informações que o Vitor traz, que são relativas à pesquisa, né? Então, como ele falou, são muitos adolescentes, e o Marcelo, que foi entrevistado, é uma grande liderança ali em Vitória. Ele, inclusive, começou a fazer o curso de educação física
mas ao mesmo tempo que ele foi tendo esses conhecimentos didático-pedagógicos, porque ele via que era uma lacuna, né, como que poderia potencializar esse ensino-aprendizado do parkour, ao mesmo tempo ele viu que não necessariamente seria o título de educação física que abriria portas para a disseminação do parkour em Vitória. Então, a gente vê que existe realmente uma disputa ali do campo, e quando a FIG chega, ela vai impactar, mas não vai impactar diretamente esses praticantes de Vitória, justamente pela questão de serem muito jovens e não terem ainda um amadurecimento dessa parte crítica ou dessa avaliação mais crítica da modalidade em si. Mesmo porque, como o próprio Vitor falou, né, quando o praticante ele começa a fazer o parkour, ele começa muito influenciado pela mídia, muito pelos filmes, pelo que é veiculado na internet, como isso faz com que a prática tenha essa projeção de ser muito arriscada, né, muito perigosa, de casos de morte com parkour, mas isso é muito pela repercussão midiática, né? Então, são pontos aí que a gente encontrou na pesquisa, né, à medida que o Vitor foi estudando o depoimento do Marcelo, a entrevista que o Marcelo deu para a pesquisa, e foi cruzando aí com alguns documentários e manchetes, né, noticiários sobre a questão do parkour em Vitória. Muito obrigada. Eu vou precisar passar a palavra para o André, a gente poderia continuar debatendo, né, mas só para não desprivilegiar ninguém no tempo de debate, depois a gente pode retomar caso sobre no final. André, você pode projetar, por favor? Sim, vamos lá. Humberto puxando minha orelha aqui no chat, olha o tempo. Estão me ouvindo? Estão vendo a apresentação? Sim. Bom, eu me chamo André Dutra, eu sou aluno de pós-graduação do Programa de Interdisciplinar em Estudos do Lazer, da Universidade Federal de Minas Gerais. E dentro das minhas pesquisas, né, eu peguei ali um braçozinho e transformei para participar do evento, que é justamente essa produção do conhecimento sobre o kitesurf no Brasil, que é o meu objeto de estudo na pós-graduação, né, como tese de doutorado. Então, eu começo falando um pouquinho sobre os aspectos conceituais do kitesurf, né, que trata-se de um esporte que utiliza uma prancha fixada aos pés, né, e uma pipa de tração com estrutura inflável, né, possibilitando deslizar sobre a superfície da água, e ao mesmo tempo alçar voos executando executados sobre a superfície aquática, né, com ventos fracos ou fortes. As primeiras práticas do kitesurf do Brasil, vale destacar que o kitesurf ele é um esporte recente, ele é originado das invenções de pipas de estrutura inflável, dos irmãos franceses Bruno e Dominique Leganoix, que ao longo da década de 1980 e 1990 aperfeiçoaram e registraram, né, suas invenções por meio de patentes, colaborando para que o kitesurf ele chegasse à sua configuração a qual ele é praticado atualmente. Então, de acordo com o Bittencourt e Navarro, né, o kitesurf ele passou a ser praticado no Brasil por volta do ano de 1996, tá? Mais precisamente em Búzios, Rio de Janeiro, e logo após 2 anos, esse esporte passou a ser desenvolvido em Guarapiranga, né, em São Paulo. E aí, a partir dos anos 2000, com a realização de uma das etapas do Circuito Mundial de Kitesurf, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, esse esporte ele passa a tornar-se popular em diferentes estados do Brasil. Então, atualmente, o kitesurf no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira de Kitesurf, ele apresenta 374 instrutores formados, 1.634 velejadores certificados e 37 clínicas de qualificação e revalidação de instrutores de kitesurf, e 31 eventos internacionais realizados.
Então, apesar de o kitesurf ele ter atingido essa notoriedade aí no Brasil nos últimos anos, esse esporte de aventura também demanda estudos científicos no país. Será que isso acompanhou essa demanda, né? Essa popularidade? Então, o que versam essas produções? Espera-se que esse presente estudo ele contribua para as discussões acadêmicas atuais em torno dessa prática e sirva como base para futuras investigações sobre esse esporte, né? Eu considero esporte na natureza. Então, tem um objetivo aí geral conhecer a produção de conhecimento sobre o kitesurf no Brasil, e aí, especificadamente, eu objetivei descobrir quais são as teses e dissertações brasileiras que versam sobre essa temática, e aí eu procuro categorizar essas teses e dissertações por área de conhecimento, e em seguida eu crio um mapa de literatura sobre essa produção do conhecimento do kitesurf no Brasil. A metodologia que eu utilizei foi uma revisão de literatura com a pesquisa bibliográfica sistemática no período aí de 19 a 20 de fevereiro de 2021, sobre o kitesurf no catálogo de teses e dissertações da CAPE por meio do descritor kitesurf. E aí, para esse descritor, eu utilizei um símbolo de truncamento, um asterisco, para adquirir um maior número de palavras possíveis, né? Depois, eu utilizei a leitura na íntegra das produções selecionadas nesse gerenciador, né, a fim de categorizar as produções por área de conhecimento a partir da análise de conteúdo, né, de Bardan. Então, o tratamento desses dados ele ocorreu paralelamente ali à busca online, através da organização em pastas de arquivos no organizador de referências bibliográficas Mendeley. Então, eu fui separando esses arquivos de acordo com os achados ali, as pastas, né. Como critério de inclusão, eu fui incluindo aqueles que tinham a palavra kitesurf no título e no resumo, que tratavam sobre essa temática, e fui excluindo aquelas produções que não discutiam a prática do kitesurf na sua temática central, né? Ou citavam ele como exemplo, como uma prática nos contextos, no resumo, produções, mas que não continham, né? Não discutiam o kitesurf em si. Então, finalmente, eu elaborei aí um mapa de literatura baseado em Creswell, né, na metodologia proposta por Creswell, desculpa. Então, como resultados aí, eu obtive um universo de 7 dissertações, das quais 6 eram do tipo de mestrado acadêmico e um do tipo profissionalizante. Então, esse foi o meu universo geral. E aí, de acordo com meus critérios de inclusão, eu selecionei 4 dissertações para as leituras, né, na íntegra. Tá? Então, esses são os 4 estudos aí, que todas elas são dissertações. A primeira delas foi no ano de 2009, que trata sobre a evolução do kitesurf e o papel do usuário da inovação tecnológica dos equipamentos, que foi escrita por Alcantelado. E aí, essa dissertação, ela tinha justamente, ela desenvolveu a questão, ela mostrou a evolução tecnológica, né, dos equipamentos utilizados na prática do kitesurf. Em 2010, eu localizei essas possibilidades e limitações de desenvolvimento sustentável do turismo no município de Cajueiro da Praia. Tá? Que Carvalho, ela discute um pouquinho sobre o kitesurf e sobre essa questão, aludindo à prática do kitesurf em detrimento dos fortes ventos alisos que ocorrem no litoral piauiense. Em 2011, também tem um estudo feito por Hermínia Macedo, que fala sobre o turismo na praia de Barra Grande, impactos e contribuições para o desenvolvimento local, na qual a autora se atém a mostrar um pouco da contextualização histórica do município, da praia de Barra Grande, do município de Cajueiro da Praia, que é no litoral do estado do Piauí, local onde eu pertenço e moro. Quer dizer, eu moro em Teresina, mas resido no estado do Piauí. Então, ela fala do desenvolvimento do turismo induzido pela prática do kitesurf na região. E aí, por fim, em 2015, tem a praia de Barra Grande, município de Cajueiro da Praia, de colônia de pescadores, é um desenvolvimento do turismo induzido pela prática do kitesurf, que foi uma dissertação desenvolvida por mim no programa de turismo e hotelaria da Universidade Vale do Itajaí, na qual eu evidenciei a prática do kitesurf como indutora, né, do turismo aí, desde de colônia de pescadores até a configuração atual do turismo na localidade. Então, aí, de acordo com o mapa da literatura proposto por Creswell, né, a produção do conhecimento sobre o kitesurf no Brasil, ela é baseada praticamente em dissertações, na qual a gente observa aí 2 eixos aí predominantes. Um deles são 3 dissertações que elas estão aí no eixo do turismo, que elas discutem o kitesurf, não é o kitesurf como objeto de estudo, mas ele como um elemento ali do contexto do turismo. Tá? E aí, uma dissertação que é de Alcantelado, que está ali discutindo a evolução e inovação dos equipamentos, né, do kitesurf
e aí já está em outro eixo. Então, a gente observa aí pelo esse mapa da literatura aí, mais ou menos a gente tem uma noção de aonde estão vindo essas produções. Então, trata-se aí de dissertações com focos na pesquisa qualitativa, produzidas predominantemente no eixo do turismo, e o kitesurf, como a gente pode observar, é um esporte de alto risco, apesar da sua crescente popularidade no Brasil, ele carece de estudos científicos, né? As referências aqui levantadas apontam para um campo de intervenções e estudos que se encontram em processo de construção e abrem possibilidades para diferentes rumos investigativos. Também trata-se de um esporte contemporâneo, da dimensão da cultura vivenciada ludicamente, pelos sujeitos estando presentes na vida cotidiana, né, em diferentes tempos, lugares e contextos. E aí, consequentemente, possui possibilidades investigativas atravessadas por diferentes campos do conhecimento, como educação física, lazer, história, geografia, sociologia, dentre outros campos. Como referencial teórico tem utilizadas foram essas. Então, eu agradeço meu endereço para contato. Eu que agradeço, André, também a pontualidade. Vocês estão ótimos, hein, gente? Estão me ajudando aqui. André, fiquei também curiosa com o teu trabalho quando li o texto e abro as perguntas no chat, né, para os demais participantes da sessão, se quiserem. Enquanto isso, eu vou fazendo as minhas, tá? Primeira coisa que me ocorreu foi a questão da pesquisa bibliográfica sistemática. Eu orientei o Ângelo em uma pesquisa bibliográfica parecida com a da Jaqueline, como eu mencionei antes, e nós debatemos também bastante essas diferentes possibilidades de pesquisas bibliográficas, e eu venho recebendo feedbacks de professores das áreas mais biodinâmicas a respeito do que eles entendem por pesquisa bibliográfica sistemática, e para muitos deles a pesquisa tem que ser feita por mais de uma pessoa, com os mesmos critérios, no sentido de dupla checagem dos resultados, né? O que um encontra tem que ser o mesmo que o outro encontra. Então, eu queria saber qual é a tua concepção de pesquisa bibliográfica sistemática, se é essa, se não é essa. E agora você menciona, deixa um pouco mais claro, né? Que é parte do teu trabalho maior, né? Um trabalho de pós-graduação. Então, uma das outras curiosidades foi se você também buscou artigos, ou se isso é uma próxima parte da pesquisa, ou se você vai ficar só mesmo com as dissertações e teses. E, além disso, quando você afirma, né, que é uma modalidade de alto risco, o professor Juliano Pimentel faria essa provocação, eu vou fazer por ele, depois ele vê a gravação. Com base em que você consegue afirmar isso? Né? Você tem dados objetivos, por exemplo, sobre os tipos de lesão, ou o número de incidentes, ou, né, as dimensões dos acidentes? Bom, eu vou começar de trás para frente, se você me permite. Eu estive hoje com o professor Juliano Pimentel na apresentação do meu trabalho. Ele foi parecista, né, hoje agora na disciplina de seminário de tese, e aí ele já iniciou antes da fala, né, a gente falando dos aspectos da lesão, que o kitesurf já foi considerado o terceiro mais, né, número de lesões no mundo, e hoje ele já deve, pelo fato da evolução própria dos equipamentos que hoje fornece, porque a aventura está atrelada ao risco e à aventura, né? Então, a evolução dos equipamentos, eles trouxeram, né, elas trazem, né, maior segurança, né? Nesse quesito da incerteza do risco ali, porque você não sabe o que pode acontecer. Então, isso é o que leva, né, esse fato. Então, eu posso dizer, porque essa pesquisa, para mim apresentar ela aqui, eu dividi ela em vários, né? Coloquei outra aqui, coloquei outro no outro colóquio. Então, lá eu já fiz um apanhado também fora do portal de periódico da CAPES, também fiz no Cielo, e fiz também em outros portais, né? E constatei os aspectos que as produções internacionais sobre o kitesurf, eles estão atinentes aos aspectos fisiológicos dessa prática. Né? Então, justamente aí carece de evidências, na qual é o estudo que eu proponho, que é um estudo na perspectiva histórica. Né? Eles falam muito das lesões do kitesurf, então tem vários autores aí que falam dessa perspectiva de lesão, que podem comprovar. Sobre a questão da literatura sistemática,
eu não vi a necessidade de ter 2 ou uma mais pessoas, porque o meu universo era pouco. Tá? Então, como eu vi ali um universo de 7 pessoas, né? Então, mas isso não tira o mérito de 2 pessoas conferirem, porque são pontos de vista diferentes, até pelos critérios de inclusão e exclusão também. Geralmente essas pessoas, né? Mas a pesquisa, eu determinei que seria pelo título e pelo resumo. Tá ali no título e resumo é critério de inclusão e exclusão. Certo. Eu acho que não só a questão de ser feita por mais de uma pessoa, né, mas também tem o tamanho da busca, né, a quantidade de repositórios em que se busca, o número de periódicos em que se busca também é uma questão para alguns desses professores que trabalham nessa outra vertente. Eu estou tensionando aqui só para a gente ir construindo juntos uma compreensão colaborativa do que a gente pode ou não chamar de sistemático. Também não tem uma posição formada sobre isso, eu acho que isso ainda está bastante em debate. E eu também penso, assim, né, no kitesurf como alguém que não conhece a modalidade de perto, que os riscos podem ser altos, né? Eu fiz a provocação, como o Juliano faria, duvidando, mas eu já vi alguns vídeos de acidentes, né? E eu acho que os tipos de acidentes podem nos trazer essa preocupação. Vídeos, por exemplo, de acidentes em que a rajada de vento joga o praticante contra os prédios da beira da praia, atravessando, inclusive, numa avenida beira-mar, né? Podendo colidir com os carros. E também outros tipos de acidentes em que o praticante perde o controle da pipa e ele vai muito para alto mar, né? Então, é uma curiosidade para mim ainda, não consegui ter tempo de descobrir como é que se faz a gestão desse risco, se há sempre algum tipo de equipe de resgate para dentro do mar, né? Se o praticante não for capaz de voltar. Bom, de acordo com não é que seja a legislação, não existe ainda também uma legislação, né? Inclusive essa legislação que diz no respeito é sobre esse zoneamento, né? Porque também além do risco do próprio praticante também tem um risco contra os banhistas que estão ali, porque as pipas, se você for em qualquer praia, eles estão em qualquer lugar, né, circulando, não existe ali um zoneamento dessa prática, né? E também eu fui experimentar. Eu não sou esportista, né, não sou kitesurfista, mas eu vou fazer algumas aulas no litoral do estado, e eu fiquei com esse receio que você acabou de apontar, a perda do controle, tá, de me levar para alto mar, e aí eu sofri um acidente. Então, geralmente, o kitesurf, ele precisa de um aparato, inclusive para sua prática é essencial que tenha um posto de saúde na localidade para atendimento, assim que ocorram os acidentes, mas nessas cidades que são consideradas cidades, não, nessas regiões que são mais pacatas, que são núcleos de desenvolvimento, que eles, né, se tornam grandes núcleos de desenvolvimento, de uma hora da noite para o dia, eles não têm uma estrutura para socorrer imediatamente esses kitesurfistas. Barra Grande é um exemplo desse, né, uma dessas cidades, apesar de ser bastante pousadas, mas existem sim os riscos inerentes a essa prática, né, que ainda precisam ser formalizados. Eu fiquei pensando também na necessidade de algum tipo de veículo a motor para buscar o praticante, caso ele não consiga voltar e tenha correnteza muito forte, né? Um jet ski, no mínimo, ou um bote a motor, alguma coisa do tipo. Mas... Porque a prática... Desculpa, professora Marília. Enquanto você responde, André, eu vou passar aqui o recado do professor Humberto. Ele pede que todos abram as câmeras para a gente fazer uma foto da sala antes que alguns comecem a sair. Então, pode responder a última, André, para eu passar a palavra à Alana, e enquanto isso a gente vai abrindo as câmeras, eu faço a foto antes da Alana fazer a apresentação dela. Então, assim, algumas pessoas que aprendem, porque o kitesurf em si, eles existem, em várias localidades existem escolinhas, né, de kitesurf. Então, essas escolas, elas têm um aparato, às vezes, e elas alugam equipamentos, elas fazem uma certificação, essas pessoas, né, e aí eles têm pessoas que estão ali treinadas para fazer esse tipo de socorro imediato. Mas, de repente, possa acontecer que uma pessoa que já esteja independente da prática, né, que já passou por esse ciclo de aprendizagem, possa ter alguma mudança radical no ventre, etc., e aí não tenha algo para ocorrer. Sem falar também dos conflitos. E para ter o suporte da embarcação, né, precisa ter arraiz amador, né? Então é mais uma questão de habilitação aí para poder conduzir. Humberto, abre a câmera também para aparecer aqui com a gente. Eu devia ter feito antes do Ângelo e da Jaqueline saírem, né? Que pena.
Posso fazer? Eu demoro um pouco para conseguir. Me segurem aí uns segundinhos. 1, 2, 3 e... Ó, errei já, não consegui. Eu não sei por que eu abro outra coisa. Pronto. Muito obrigada, André. Vou ter que passar correndo a palavra para a Alana antes que eu leve outro puxão de orelha. A Alana pode dividir sua apresentação com a gente, por favor? Humberto, enquanto a Alana projeta aqui os slides, posso só conferir contigo? A gente pode ir até que horas? 8h15, que começa a oficina? Tá aparecendo? Ah, Alana, pode começar. Já vou liberar o seu cronômetro para a gente ter mais tempo para conversar no final, tá? Tá. Então, boa noite. Meu nome é Alana. Eu sou acadêmica do 4º ano de Educação Física Bacharelado da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, no campus de Guarapuava. Meu trabalho vem de uma iniciação científica e ele é intitulado como Impacto da Pandemia de Covid-19 na rotina de treinamento de praticantes de atividades físicas de aventura. Os outros autores do meu artigo são o Timothy Gustavo Cavazotto, a Sandra Aires Ferreira e o Marcos Roberto Queiroga, que está presente na sala. Existe grande variedade de modalidades dentro do esporte de aventura, porém, nesse artigo, nós só vamos destacar a corrida de aventura e a corrida de orientação. A corrida de aventura, ela é uma prova longa, ela pode durar de 10 horas ou até mais, vai depender da modalidade escolhida pelo participante. Ela geralmente é praticada em equipes, e antes do início da prova, os participantes recebem um mapa com alguns pontos de controle demarcados nesse mapa, e é obrigatória a passagem por esses pontos de controle. Ela é uma prova que passa por diferentes tipos de terreno, então são necessárias diversas habilidades esportivas para a execução do trajeto, como a bicicleta, o caiaque, a canoa, a natação, a corrida. Já a corrida de orientação, ela é uma prova mais curta, ela dura em torno de 1h30. Ela geralmente é praticada de forma individual, e ela remete muito a uma caça ao tesouro. Então, os participantes recebem um mapa no início da prova, e o objetivo principal é percorrer o caminho desse mapa, passando pelos postos de controle no menor tempo possível, e numa ordem pré-estabelecida. O terreno também tem diferentes características, ele pode ser feito em matas, em florestas, pode ter trilhas durante o terreno, então, independente da atividade física, da modalidade escolhida, o participante precisa de uma rotina mínima e regular de treinamento. Mas com a chegada da pandemia do Covid-19, medidas de distanciamento começaram a ser adotadas e os locais de treinamento ficaram fechados. Por isso, o objetivo do nosso estudo foi verificar o impacto da pandemia de Covid-19 na rotina de treinamento de praticantes de orientação e corrida de aventura. Nós divulgamos a nossa pesquisa em grupos do WhatsApp, de corrida de aventura e orientação. Nós enviamos uma mensagem explicando sobre o projeto e pedindo a participação voluntária. Ao todo, 27 participantes responderam o nosso formulário. O nosso formulário foi em formato questionário online, elaborado na plataforma Google Forms, e nós perguntamos sobre a rotina de treinamento de 10 meses antes da pandemia e 10 meses durante a pandemia. As modalidades que nós perguntamos foram a corrida, o trekking, a caminhada, o ciclismo, o caiaque, a canoa e a musculação. E os componentes foram a frequência, a intensidade, a duração, a distância, o volume e a carga. Aqui tem uma linha do tempo mostrando o nosso tempo de coleta. De junho de 2019 a março de 2020, antes do isolamento social, e de março de 2020 a dezembro de 2020, durante o isolamento social.
A nossa análise de dados foi feita a partir do programa SPSS, versão 25.0, para Windows, com o nível de significância de P menor que 0,05. Nós realizamos testes de normalidade e comparação de amostras pareadas. Como resultados, nós encontramos que 7 participantes deixaram de treinar completamente durante a pandemia, correspondendo a 26% da nossa amostra. Os outros 20 participantes continuaram treinando, mas sem mudanças na sua rotina de treino, correspondendo a 74% da nossa amostra. Aqui é uma tabela dos valores que nós encontramos quando comparamos os momentos pré-pandemia e durante a pandemia. Como vocês podem perceber, os nossos 20 participantes se dividiram respondendo sobre as modalidades de corrida, onde 9 relataram continuar treinando a corrida, 5 o trekking e a caminhada, 7 o ciclismo, 4 o caiaque e a canoa e 6 a musculação. Lembrando que normalmente cada participante treina mais uma modalidade. Por fim, nós descobrimos que 74% da nossa amostra não alterou sua rotina de treinamento durante a pandemia, colaborando com os estudos de Latela e Raff, Tímpica e de Ware colaboradores, que apontam para uma boa manutenção da rotina de treinamento durante a pandemia, contribuindo para manter os níveis de aptidão física e condicionamento físico. Já 26% da nossa amostra interrompeu completamente o treino durante a pandemia. Nós encontramos resultados parecidos nos estudos de Tayesh e colaboradores e Haddad e colaboradores, onde os participantes deixaram de treinar completamente durante a pandemia por conta de decretos sociais, de quarentena e até mesmo por conta da segurança. Dessa forma, nós concluímos que as estratégias de distanciamento social podem ter contribuído para a interrupção de treinamento dos praticantes de atividades físicas de aventura, onde 26% da nossa amostra parou completamente de treinar durante a pandemia e os outros 74% continuaram treinando e sem alterações na sua rotina de treino. Eu agradeço a oportunidade de participar do congresso, ao Laboratório de Fisiologia Experimental e Aplicada à Atividade Física, ao Departamento de Educação Física de Guarapuava, à Fundação Araucária e à Unicentro e aos professores que me auxiliaram na elaboração do projeto. Obrigada. Eu que agradeço, Alana, você nos deu 4 minutos, muito obrigada. Além de mim, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Posso fazer de novo? Fominha de perguntas? Eu queria saudar também o Marcos Roberto, que também é um dos autores da pesquisa. Bom, fiquei com algumas curiosidades também, Alana, em relação ao trabalho de vocês. O primeiro é quais grupos de WhatsApp, como vocês encontraram ou escolheram esses grupos, se eles são restritos à localidade de vocês, se eles são regionais, se eles são nacionais. A segunda curiosidade que eu fiquei, tem certeza que dá para diferenciar a corrida de aventura de corrida de orientação pelo tempo de duração? Existe uma xará sua, a Alana Soares Gomes, ou Gomes Soares, nunca tenho certeza, que trabalha muito com corrida de orientação há muitos anos, e eu trabalhei um pouquinho com corrida de aventura, não tenho ainda nenhuma publicação sobre isso, mas tenho exemplos de corridas de aventura de curta duração, que foram sendo criadas, então talvez não seja o melhor critério para diferenciá-las. Tá? Fica só uma dica, porque as práticas são muito dinâmicas, as modalidades vão se adaptando ao mercado. E a terceira curiosidade foi se existe uma outra parte do trabalho que investiga junto a esses praticantes que não pararam de treinar, quais foram as adaptações que eles fizeram em relação aos cuidados com a pandemia de Covid-19. Se vocês investigaram o uso de máscaras durante as sessões de treinamento, ou se houve transformações nos ambientes, né, porque algumas academias e outros tipos de instituições fizeram adaptações arquitetônicas, inclusive, né, para abrir janelas, quebrar paredes, usar áreas externas que antes eram usadas para outros fins de apenas socialização. Então, ficou essa curiosidade. E Paula também quer fazer uma pergunta, então eu vou passar a palavra a ela e depois você responde a todos. É bem rápido. Eu queria saber, Alana, parabéns primeiro pela apresentação do trabalho, a você, ao Marcos Roberto, né, Queiroga,
E a pergunta que eu gostaria de saber é se vocês souberam de casos de contágio entre esses 76%, né, que continuaram praticando os esportes de aventura. Tá, vou começar respondendo a pergunta da Paulette. Nós não soubemos, a gente não voltou a entrar em contato, tanto que, respondendo já a pergunta sobre se a gente tem outra parte do projeto, nós não temos outra parte do projeto. Esse foi um trabalho, como eu falei, de iniciação científica, então ele foi do ano passado para cá, agora que ele está fechando um ano de projeto. E as outras perguntas, os grupos do WhatsApp, eles foram 2 grupos locais e um grupo que era internacional. E a outra, corrida de aventura... em relação a essa pergunta, a corrida de aventura tem diferentes tipos de modalidades, né? Então, uma das diferenciações seriam essas. E a outra é que a corrida de aventura ela também tem mais modalidades envolvidas, como o trekking, tem até escalada em algumas. Já a corrida de orientação, ela é mais, digamos assim, mais a corrida, a caminhada, vai depender de como a pessoa prefere percorrer o terreno. E a corrida de orientação também pode ser praticada na cidade, ela pode ser adaptada nos parques ou em colégios, faculdades. Eu acho que é uma boa saída, Alana, você diferenciar as duas como a corrida de aventura sendo multimodalidades, né? Ela inclui, pelo menos, além da corrida fora de estrada, a bike, né, a bicicleta, e, por vezes, uma combinação disso com técnicas verticais e canoagem e a questão do uso da bússola, né? Então, acho que não é só a bússola num trajeto a pé, né? Acho que ela envolve outras técnicas também, que podem ser modalidades em si, isoladamente. Acho que isso é uma definição mais precisa do que a duração. Bom, gente, Marcos Roberto quer falar alguma coisa? Eu cheguei no teto de tempo, mas como eu sou subversiva, eu não vou obedecer a Humberto, talvez a gente tenha só mais 5 minutos. Obrigado pela participação. Alana, parabéns. Na verdade, assim, eu sou praticante tanto de corrida de aventura quanto de orientação. Então, foi uma dúvida que eu discutia com a Alana, o fato dessa interrupção dos treinamentos. Nós procuramos divulgar, na verdade, nós tivemos 3 grupos locais do Sul e um nacional, bem mais abrangente, mas a dificuldade realmente foi a participação do pessoal, né, em realmente participar. Então, foi um pecado que eu esperava aí uns 300 respondentes e a gente não teve. Embora a gente tenha insistido, divulgamos uma vez, 2, 3, nós tínhamos que colocar um limite de data, porque senão ia passar. Mas na verdade, nós encontramos que um percentual significativo, né, desistiu, parou de treinar, mas mesmo esse pessoal que treinou, a estatística, a gente morreu abraçado com ela, porque se a pessoa estava treinando 3 vezes por semana e passou a treinar 2, não dá diferença significativa estatística, mas treinar uma vez a menos por semana, para quem quer competir, é importante, né? Então, a gente não fez esse comentário, até para não causar mais transtorno, porque a amostra é pequena, mas, na verdade, interferiu. E, professora Paulette, a gente não conseguiu acompanhar a questão do Covid, porque foi um momento de perguntas, então eles iam continuar, de repente, treinando, depois em outro momento, mas até esse ponto a gente não teve informação que eles estavam tivessem adquirido a Covid em função de ter mantido a rotina de treinamento. Até porque algumas provas ainda continuaram acontecendo, principalmente as internacionais. As nacionais realmente que pararam. Muito obrigada, Marcos Roberto. Cheguei agora no teto da prorrogação, permitida pelo Humberto, então eu aproveito para parabenizar a apresentação de todos, ficam aqui as minhas palmas, e agradecer vocês por prestigiarem o CBAA e o CIAA, e também por terem selecionado esse GT, né, para fazer as suas exposições e confiado no nosso debate. Então, a gente se vê nas próximas atividades do evento. Aqui, agora, nós temos mais uma oficina às 20h15.
Então, foi um prazer. Até logo, que a gente se encontre presencialmente em breve. Muito obrigada, Humberto. Muito obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, 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 pessoal. Tchau.